da classe de ativos fundos imobiliários, a gente chega numa parte do curso onde você vai aprender a escolher os fundos imobiliários. Quais são os critérios que é importante que você observe na hora de escolher? Porque é aquela história, né? Sempre que a gente vai montar uma carteira, tanto de ações quanto fundos imobiliários, a gente se depara com uma infinidade de ativos. Fundos imobiliários têm mais de 200 negociados na Bolsa de Valores. Então começa aquela dúvida, poxa, de 200, como que eu vou tirar 5, 8, 10 ou 15 para colocar na minha carteira? Então existem alguns passos que a gente pode seguir que vai facilitar muito no momento da escolha. Olha só, tem uma característica que a gente avalia nos fundos imobiliários, que a gente chama de mono ou multi. O que é isso? Inquilino, região e imóvel. Então existe fundo imobiliário que é multi-imóveis, tem mais que um imóvel, é multi-região, está localizado em mais que uma região, e é multi-inquilino, tem mais que um inquilino. O ideal para quem está começando é que você invista em fundos imobiliários multi. Você está diversificando dessa forma e o fundo se torna muito menos arriscado. Porque vamos imaginar um fundo mono. Ele é mono-imóvel. É um imóvel só. É mono-região então também, né? Porque se é um imóvel só vai estar só numa região. E ele é mono-inquilino. É um imóvel com um inquilino dentro. Então esse fundo, ele só tem uma chance. Se acontece de pegar fogo lá no galpão, pronto, foi aquele galpão, era o único. Ah, perdeu o inquilino? Zerou a renda. Porque até que coloque outro inquilino no lugar, não vai ter renda mais esse fundo imobiliário. O estado ou a cidade em que esse fundo, esse imóvel está, sofre um problema de crise, sofre uma crise. O fundo vai ser diretamente afetado. Imagine, ó, o Rio de Janeiro passou por uma crise bem difícil aí, agora que está começando a se recuperar. Então imagine um fundo imobiliário que tenha um imóvel só, no Rio de Janeiro, com um inquilino só dentro. Com a crise que bateu, certamente o fundo foi afetado. Isso que eu estou falando para vocês aconteceu em vários casos. Um fundo imobiliário mono, no Rio de Janeiro. Então veja que aqui eu começo a mostrar para vocês alguns tipos de fundo que você, como iniciante, pode descartar num primeiro momento. Quer dizer que você nunca vai investir em mono? Não. Tanto que se a gente pegar os mono, tem lá, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 cotistas. Ou seja, existem pessoas investindo. Mas, geralmente, essas pessoas, ou elas estão seguindo recomendação de alguma casa de análise, ou são investidores experientes, que a experiência deles consegue enxergar o risco que está envolvido nessa operação. Agora, quem está começando no mercado, uma forma de você se proteger desses riscos é justamente passar para o imóvel multi. Então, olha só, nós vamos começar com alguns filtros aqui que já vai dar uma selecionada aí nesses critérios que a gente está falando. Vamos para a tela. Para iniciar com esses filtros, eu gosto muito de usar o site Funds Explorer. Então, olha só, você vai digitar lá, ó, assim, ó, Funds Explorer. É o primeiro aqui, ó. Aqui no Funds Explorer, esse site aqui é gratuito, tá? Você pode vir aqui, ó, em FIIs e bota em ranking de FIIs. Olha só, apareceu essa relação aqui. São 24 colunas aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limpar essas colunas aqui, tá? Ó, limpei e tá zerado. O que eu quero colocar aqui nessa coluna pra gente fazer essa avaliação? Nós vamos colocar o Dividend Yield. Segundo, nós vamos colocar o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Terceiro, nós vamos colocar o indicador PVPA. E para finalizar, nós vamos colocar a quantidade de ativos. Pronto, aqui eu já estou com um filtro agora que vai me ajudar a fazer a seleção. Agora veja bem, você vai ter que definir, de acordo com o seu perfil de investidor, quantos fundos você quer ter de shoppings, que é fundo de tijolo, né? Lajes corporativa, logística, enfim. São várias classes que a gente tem aqui, ó. Eu posso até organizar por setor, ó. Hospital, hotel, híbrido e por aí vai. Você vai ter que definir quantos que você quer ter. Leandro, eu gostei mais de logística. Beleza, então vamos supor que você vai ter 3 em logística. Shopping eu não gosto muito, eu quero ter um só de shopping. Ah, papel eu gosto bastante, eu vou ter 3. Então primeiro você defina quantos você quer ter de cada setor, beleza? Então tá, eu defini que eu quero ter 3 fundos de logística. Um exemplo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar esse filtro aqui, ó, e eu quero somente os de logística, ó. Selecionei apenas logística. Pronto, então veja que eu já estou começando a filtrar e a gente percebe aqui que já não sobra muita coisa, ó. Sobrou no máximo uns 20 fundos imobiliários aqui. Então de 200, mais de 200 que tem, eu já estou criando o meu filtro. O que nós vamos fazer agora, gente? Olha só, vamos fazer um filtro aqui por quantidade de ativos. Vou colocar do maior para o menor. Olha a diferença que existe. Eu tenho fundos imobiliários, que nem o GGRC11 aqui, ó, que é um fundo de logística. Ele tem 15 imóveis. Então, esse fundo imobiliário aqui, tá? Ele é multi. Ele tem multi-imóveis, 15 imóveis que a gente acabou de ver aqui. Ele tem multi-inquilinos, porque não vai ser um inquilino só nesses 15 imóveis. E no caso desse fundo, ele é multi-região também, porque esses 15 imóveis não estão no mesmo estado. Então eu já começo a perceber aqui que se eu invisto em GGRC, o próprio fundo, ele tem uma diversificação que me traz segurança. Então esse é um dos primeiros critérios que eu posso observar. Veja que o HGLG é a mesma coisa, 14 imóveis, o XPLG 10 imóveis e por aí vai. E aqui embaixo, ó, a gente tem o VTLT que tem um imóvel só, o GRLV com um imóvel só. Então, eu já tenho aqui de cara uma informação de que esses fundos aqui, de baixo, tem menos imóveis, exigem mais experiência do investidor do que esses fundos aqui em cima, que tem vários imóveis. Outra coisa que eu posso levar em consideração é o patrimônio líquido, que é por isso que eu pedi para vocês selecionarem ele. Veja bem, eu tenho aqui um fundo, ó, o CXPL, ele tem 4 imóveis, mas veja que o patrimônio líquido desse fundo é só 37 milhões de reais, tá? O GRLV, o patrimônio líquido dele é 116 milhões de reais. Aí eu comparo com os maiores, eu tô falando aqui de 40, 100, até 200 milhões de reais, os menores. Eu comparo com os maiores, olha só, o HGLG,
1,5 bilhões de reais de patrimônio. XPLG, 1,4 bilhões. LVBI, 700 milhões. Isso aí. Então aqui eu estou falando de fundos que eles têm um patrimônio não, eles não gigante. Telefone, eles o que significa? Para um fundo chegar a um patrimônio desse, significa que eles têm experiência no mercado. Significa que eles não nasceram ontem. E são fundos que ou eles foram crescendo ao longo dos anos e adquirindo experiência, ou são fundos que entraram no mercado por uma equipe já muito experiente que conseguiu levantar um recurso desse tamanho. Que é o caso, por exemplo, o XPLG, ele é um fundo que é relativamente novo, tem uns 2 anos, quando eu gravo esse vídeo, e ele já está com 1,4 bilhões. Por quê? Porque a gente já tem 2 demandas deles, né? Que é considerada uma equipe de gestão experiente, então eles conseguiram levantar recursos muito rapidamente e já chegou a ser o segundo maior fundo de logística do Brasil. O HGLG, esse fundo já tem quase 20 anos, então é tempo de experiência no mercado. A gente pode ver um pouco de história clicando neles. Eu vou abrir em outra guia aqui para a gente não fechar essa. Então, olha só, aqui o próprio site já traz um resumo do que é esse fundo imobiliário, então você pode ler e ver se agrada ou não agrada, né? E olha aqui, ó, data de constituição desse fundo, junho de 2010. Então a gente está aí com 9 anos, né? Eu chutei um pouquinho para cima. A gente está com 9 anos que esse fundo está sendo já negociado no mercado. Aqui uma informação importante, ó. Público-alvo, investidores em geral. O que significa isso? Que você não precisa ser um investidor profissional ou qualificado. Investidores profissionais são investidores que atuam no mercado, né? E os investidores qualificados são investidores que têm declarado mais de R$1 milhão em uma corretora. Então, se você abrir aqui e tiver um fundo aqui que está escrito que é para investidor qualificado ou profissional, aí se você não se enquadra nessa situação, você não pode tê-lo em carteira. Esse aqui é para investidores em geral, então você pode ter em carteira. Aqui eu tenho um vídeo institucional do fundo, tem algumas fotos dos imóveis desses fundos. E aqui eu tenho uma informação importante, ó. Eu tenho os dividendos que esse fundo pagou desde o seu lançamento. Então veja que desde 2010, fluxo de pagamento redondo. Aqui teve uns picos, esse pico aqui provavelmente foi a venda de algum imóvel, que daí tem lucro na venda do imóvel, tem que distribuir para o cotista, tá? Mas, no mais, segue linear. E olha o que a gente está falando, ó. O fundo tem 14 ativos e está distribuído em 4 estados. Então eu já sei que ele é multi-ativos e ele é multi-região, né? 4 estados diferentes. E aqui embaixo, ó, eu tenho a informação dos inquilinos. Então eu tenho um imóvel alugado para Air Liquide, eu tenho um imóvel alugado para Brascabos, FedEx, Gerdau. Que mais aqui, ó? Vai passando pro lado. Condomínio SJC, Lojas Americanas, Kramer de Blumenau, Master Office. Então eu acabei de descobrir aqui que o HGLG também é multi-inquilino. Então ele é um fundo muito diversificado, porque se der um problema em um imóvel, imagine que o imóvel lá da Kramer de Blumenau deu um problema. Ou a Kramer de Blumenau teve um problema e não está pagando aluguel. Não tem problema, tem vários outros inquilinos nos outros imóveis que estão pagando. Ou a região de Blumenau sofreu uma desvalorização e o imóvel perdeu valor. Não tem problema, é só um. Existem vários outros imóveis no fundo que acabam formando um equilíbrio aí, te protegendo na diversificação. Então veja, galera, como essas informações aqui já te ajudam a criar um filtro inicial para saber qual fundo você vai colocar em carteira. Então olha só, diante do que eu falei aqui, eu já poderia dizer para vocês, eu fico com HGLG, talvez eu fique com XPLG, o LVBI aqui, ó, tem um patrimônio um pouco menor, tem apenas 3 imóveis, talvez não, se eu estivesse iniciando não, precisaria de uma análise um pouco mais aprofundada. O GGRC também, ó, 15 imóveis, um patrimônio de 700 milhões sob gestão, então são fundos que me deixam confortável pelo seu tamanho, diversificação e provável experiência dos gestores para chegarem a um patrimônio desse, a uma diversificação dessa. Aqui eu pedi para vocês selecionarem também a coluna do yield e do PVPA, para vocês entenderem o momento do preço desse ativo. Então veja bem, PVPA é o preço dividido pelo valor patrimonial. Por exemplo, o GGRC ele está negociando a 1,16, ou seja, ele está 16% acima do seu valor patrimonial. Mas não levem isso aqui, gente, ao pé da letra, tá? Porque isso aqui depende da última avaliação que foi feita do imóvel. Então, o fundo, imagine que ele foi feito nesse ano uma avaliação dos imóveis. É natural que seja ajustado isso aqui para próximo de 1. Conforme o tempo vai passando, o mercado sabe que esses imóveis vão ganhando valor. Até que seja feita uma nova auditoria, uma nova avaliação dos imóveis, o mercado já vai corrigindo a cota desse fundo para cima e acaba sendo negociado um pouco acima do preço. O que também é levado em consideração é isso aqui, ó, o yield, tá? Quando o yield de um fundo é bom, ou seja, quando o rendimento que aquele fundo entrega é muito bom, o mercado precifica isso para cima e acaba sendo negociado um pouco acima do PVP. É claro que se está muito acima, por exemplo, o HGLG, a gente vê que ele está negociando 42% acima do valor de seus imóveis. Aí cabe um estudo mais aprofundado, tentar entender o porquê, buscar essa informação, ver quando foi a última vez que foi feito esse estudo do valor dos imóveis, porque realmente 40% acima do valor do imóvel a gente já está pagando um preço um pouquinho mais salgado. Então vale a pena entender o porquê. Agora que nem aqui, ó, se a gente for olhar a média, né? Então o GGRC 1,16, o XPLG 1,29, o FIP aqui, ó, tá 1,05. Então veja que a maioria dos melhores, eles negociam acima de 1. E você pode ver que aqueles que são puxados mais para baixo, por exemplo, o FIP aqui, ó, ele está bem próximo de 1, está bem próximo do valor justo dos imóveis. Mas olha o yield dele. O yield, para você entender aqui, é o percentual que você recebe em relação ao valor da cota. Então imagine que você tem uma casa que custe R$200 mil. E você recebe por mês de aluguel dessa casa R$1.000, tá? Você tem um inquilino novo, você recebe R$1.000 por mês. R$1.000 é 0,5% de 200 mil, certo? Então o yield mensal dessa casa é 0,5. E é isso que a gente olha aqui. Então veja que o FIP é 0,29. Significa que se você tiver R$100 mil investido no FIP, você recebe R$290 por mês. É baixo, é abaixo do mercado. A gente pode ver aqui, ó, que os melhores, eles negociam perto de 0,5% ao mês. Então, por exemplo, o GGRC paga 0,46. Se você tem R$100 mil investido, você recebe R$460 por mês. O HGLG, 0,43. R$100 mil investido,
R$ 430 por mês. Então esses são os que melhor pagam, por isso que o preço deles é um pouco mais esticado. Se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, o euro, ele está sendo negociado a 59% do que ele deveria valer. Então bem abaixo do valor patrimonial. Mas por quê? Ele paga muito pouco, ele está pagando 0,84. Então R$ 100 mil investido nesse fundo te dá R$ 340 de retorno. O CXTL, mesma coisa, ele está sendo negociado a 55% do valor que ele deveria valer pelo patrimônio líquido. Mas ele paga só 0,29 de yield. Então R$ 100 mil paga R$ 290. É muito baixo. Agora, gente, veja que esses aqui são sinais e você vai ter que entender o porquê disso aqui analisando os relatórios mensais que os fundos emitem. Mas isso a gente vai ver na outra aula. Então o que eu queria mostrar aqui é esse filtro que vai te ajudar muito. Então veja que eu filtrei o fundo de logística. Leandro, eu quero ter 3 logísticas. Então baseado nessas informações que eu te passei aqui, eu acho que ficou bem mais fácil agora você tirar 3 fundos de logística daqui. Leandro, agora já escolhi 3 logísticas, eu quero ter 2 de shopping. Beleza. Você vem aqui, vamos tirar o logística aqui, vamos colocar só shopping. Deixei os outros critérios. Veja que a gente tem bastante fundo de shopping, né? Tem mais ou menos aqui uns 15, 20 fundos de shopping também. E a mesma coisa, ó, eu posso filtrar por quantidade de ativos e eu vejo que tem 3 fundos aqui que são 12 shoppings. Então, extremamente diversificado, né? Porque 12 shoppings, esses shoppings provavelmente não são no mesmo estado, então eles estão diversificados em região e também um shopping tem muitos inquilinos, né? Porque cada loja daquela que tem dentro de um shopping é um inquilino diferente, beleza? Então imagine, o que é mais seguro para você? Você participar de um fundo imobiliário que tem 12 shoppings espalhados por todo o Brasil ou que tem apenas um shopping só? Entenda aqui, gente, que eu não estou querendo dizer que esse fundo aqui, que tem um shopping só, seja ruim. De repente, esse shopping aqui, ele é muito melhor do que os 12 shoppings que tem no fundo HGBS. Mas aí vai entrar uma necessidade de experiência do investidor para conseguir identificar que esse shopping é bom. É óbvio que o fundo aqui, o PQDP, que é do Fundo Parque Dom Pedro, ele pode ser excelente. Você que mora na região do shopping, talvez conheça o shopping aí, e sabe que o shopping é excelente. Mas aí você vai ter que entender um pouquinho daquilo ali para ver se vale a pena correr o risco de investir em um fundo que tenha um imóvel só. Agora, se você vai investir no VISC, por exemplo, aqui, ó, que tem 12 shoppings, pô, não precisa nem entender muito, são 12 shoppings. Então você está com uma dificuldade num, o outro supera e por aí vai. No fundo, no final das contas, o resultado acaba sendo positivo. E a mesma coisa, a gente pode ver que a média dos fundos que trabalham com 12 shoppings, como eles são mais diversificados, eles são menos arriscados e por isso, veja que eles trabalham ali, ó, em média 20 a 30% acima do seu valor patrimonial. Aqueles fundos que são menos diversificados, eles já trabalham mais perto do valor patrimonial, ou seja, o mercado não paga muito por eles. E outra coisa também que a gente leva em consideração, mesma coisa, a gente faz o casamento com o yield, para ver qual que é o retorno que esse fundo está me entregando por mês. Então é isso, galera, eu espero que nessa primeira aula você já tenha conseguido criar um filtro. A ideia aqui é assim, ó, a gente tem 200, 300 fundos imobiliários. Para que você consiga com essa ferramenta, tirar lá, Leandro, eu quero ter 3 fundos de logística. Então tire 5 usando essa ferramenta para que a gente estude, para que a gente continue o estudo, não pare por aqui, beleza? Leandro, eu quero ter 2 shoppings. Beleza, então escolha 3, 4, 5 aqui, que são os melhores pelo filtro. E aí a gente agora vai aprofundar no estudo. Então esse aqui é um filtro inicial para tornar mais fácil a pesquisa. E daqui para frente a gente continua o nosso estudo. Então, até a próxima aula.